Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Sou a professora Divane Bresolim, trabalharei hoje na disciplina de Filosofia, onde abordarei o tema A Indústria Cultural e Cultura de Massa. Indústria cultural, então, é um conceito que foi criado por dois pensadores alemães, Que são eles, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Esses pensadores, então, que é difícil de falar, Eles criaram esse conceito, então, por volta do ano de 1947. Eles eram alemães, de um instituto que era bastante conhecido na época e era chamada Escola de Frankfurt. Ali, então, que eles desenvolveram essas ideias e esses pesquisadores que eram da Alemanha, eles eram alemães, eles fugiram na época, então, do nazismo, na Alemanha, e eles foram se exilar nos Estados Unidos. Em uma sociedade onde o capitalismo estava já em estado bastante avançado. Então, nessa sociedade, pensando no capitalismo e trazendo como bagagem, então, teorias, discussões sobre Marx, sobre trabalho, sobre alienação, sobre modo de produção, eles desenvolveram uma análise voltada para os meios de comunicação. Sei que vocês, alunos, já sabem, a importância dos meios de comunicação em nossas vidas e que também eles estão presentes em nosso dia a dia. Ou seja, em nosso cotidiano, um exemplo em que a gente usa diariamente, ou seja, momentaneamente, é o celular, que está em nossas vidas em todos os momentos. Esses autores, então, quando eles criaram a ideia de indústria cultural, justamente como a cultura ou como os meios de comunicação, eles começam a produzir um tipo específico de conteúdos, que eles dizem que é um conteúdo de massa, ou seja, como uma indústria que representa, ou seja, está na mão de poucas pessoas, que seriam os empresários, donos de televisão, donos de jornal, dos meios de comunicação. Então, eles começam a produzir um conteúdo artístico, musical, informação, artigos jornalísticos, e isso acaba extrapolando um pouco o sentido da arte, do artístico. E isso está relacionado a uma ideologia dominante, que é passada através dos conteúdos produzidos sem ser dominado, então, denominado como ideologia dominante, que fica na mão dos dominantes. E esses pensadores, eles analisam como o bem da cultura, ele se torna uma mercadoria no mundo atual. Os bens da cultura se tornam mercadoria capitalista, ou seja, você produz cultura, você produz teatro para vender, para gerar lucro, para fazer render um mundo capitalista, que basicamente fala sobre dinheiro, sobre ganhar mais, vender mais, fazendo acumular esses bens culturais que são transformados em cultura de massa, Cultura, então, segundo esses dois autores, de baixa qualidade, para vender, e para vender para todo mundo. Ela tem que ser acessível a todos, de maneira geral. A cultura, então, ela se torna massificante, altamente massificada, ou seja, distribuída, E normalmente você liga a televisão
de qualquer parte do Brasil e você tem acesso à mesma novela, ao mesmo telejornal e praticamente ao mesmo conteúdo dia após dia. E esse processo, segundo o Theodore Marx, leva à massificação da cultura. E isso gera uma homogeneização, né, das pessoas, dos conteúdos, da análise, da reflexão, né? Quando você tem acesso a um único tipo de cultura que já vem pronta, enlatada, que você tem uma cultura, um teatro, uma novela que já vem com o conteúdo explícito, bem determinado. O que você sabe desde que você liga um filme para assistir, você já sabe o que vai acontecer, né? Que no filme tal o vilão vai salvar a mocinha, depois eles vão se casar e todo mundo vive para sempre feliz, né? Isso, então, com isso, você acaba perdendo um pouco, ou seja, as pessoas, de modo geral, ao lerem um livro, pode ser até sobre cultura de massa, ou assistir esses programas, novelas, filmes, elas acabam perdendo a capacidade de ter um pensamento crítico, de ser reflexivo, ou seja, ele deixa de pensar por si próprio, né? Ele leva em conta o que ele assistiu e pensando que aquilo é o real, que tem que viver daquela maneira e acaba deixando de pensar e acaba na mesmice, pois ele está constantemente recebendo uma informação programada, pronta, que tem um começo e um fim, que é acessível também a todo mundo, né? E se torna um padrão do que é a indústria do entretenimento. Então, né, para nós ficar melhor assim situados, dentro do capitalismo, de um mundo desigual, onde algumas pessoas têm poder, alguns detêm os meios de comunicação, o conteúdo, na verdade, que faz com que você se divirta, né, que você dê risada, que você passe seu tempo em frente à televisão, ele é um conteúdo que visa, na verdade, não o seu desenvolvimento. Ele visa, na verdade, que você não seja um sujeito crítico, que você não use seu raciocínio. Ele visa, na verdade, produzir em você uma aceitação de uma cultura dominante. E a cultura dominante é justamente essa cultura que visa, ou seja, ela pretende a perpetuação dessa situação, né, em que você, ou seja, os trabalhadores, trabalhem nas fábricas, ganhem o seu dinheiro e continuem dando lucro, né? Ou seja, né, esses pesquisadores, Theodore Marx, ao falar de indústria cultural, para eles, o conceito, então, que já se explica, segundo eles por si mesmo, pensar em cultura enquanto indústria e indústria enquanto produção de lucro, né? Produção de lucro para algumas pessoas, ou seja, a cultura produzindo ideologias dominantes e não o pensamento crítico, a arte, o esporte, a informação, os meios de comunicação. Então, enganjados nessa ideia, nesses conceitos, eles deixam claro que o capitalismo, através da transformação desses conteúdos culturais, conteúdos esses que são massificados, faz com que os trabalhadores, nos momentos de lazer, também estejam sofrendo um processo de alienação e um processo equivalente ao que acontece com eles no momento que ele esteja, na verdade, no sistema de trabalho.
Como dizia Marx, na verdade, ele vai um pouco além da análise desse autor. Segundo eles, o trabalho é alienação ao dizer que a cultura atualmente e a indústria cultural que está em voga em nossa sociedade, ela é uma extensão do mundo do trabalho, né? E ela também gera no trabalhador alienação, gerando isso justamente enquanto ele está no momento de lazer, se divertindo, né? Então, muitas vezes, o lazer acaba sendo um prolongamento da alienação e do modo de dominação ideológica das classes dominantes, né? E sobre as classes trabalhadoras, essas contribuição, então, acredito ser muito importante para nós entender o que é a mídia, né? E essa mídia atual, do que é essa indústria cultural e como se produz essa cultura, que é vendida para nós como se fosse boa, positiva, que se inventa heróis, novas celebridades, propagandas, sendo que tudo isso é um chamarisco, na verdade, para venda, né? E na verdade também tem um pouco de conteúdo que é sempre determinado e fixo, que ele vem moldado de antemão. Então, assim, ó, o que eu gostaria que vocês levassem em conta? Que a indústria cultural, ela na verdade, ela vem e traz como verdade, que seria através dos meios de comunicação, né, a televisão, do rádio, né? Então isso é passado para a cultura de massa, aonde as pessoas acabam pensando e consumindo massificamente, né? Então aqui eu trouxe esse slide para vocês verem e perceberem, então, que aqui está a indústria, né? A indústria tem a cultura da arte aqui, ó, os diversos tipos, né? E eles usam isso para alienação das pessoas, né? Conforme está aqui. Aqui eles estão, então, transformando ideias, e essa transformação de ideia que gera o consumismo, e o consumismo é transformado, então, em dinheiro, né? Agora mexi aqui no slide. Ele é transformado em dinheiro, que esse dinheiro, então, volta para as indústrias. E isso, ele se torna um ciclo vicioso de todas as pessoas. A nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Tenham uma... Obrigada.